Tá pintando mais uma dica do método Overdrive. Eu sou o Molly Botany e se você tem me seguido, você sabe duas coisas. A primeira é que eu vou direto ao ponto. E a segunda é que eu falo bastante sobre tempos verbais. Por quê? Porque os tempos verbais fazem a ação. Sem eles, nada acontece. Sem os tempos verbais, sem eles conjugados, você tem um monte de palavras voando no ar. Portanto, a primeira coisa que você deve fazer para começar a aprender inglês, e se você já estuda inglês, mas está confuso pra caramba, estude todos os tempos verbais, aprenda a conjugação de todos eles, que isso vai mudar completamente o jogo. E hoje eu vou trazer um exemplo prático disso, com a seguinte frase. Ele falou com o fornecedor porque não sabia que o prazo de entrega havia sido mudado e que isso seria discutido em uma nova reunião. Vamos dar uma olhada nos tempos verbais? Falou, não sabia, havia sido mudado, seria discutido. Vamos esconder eles. O que sobrou? Ele, como fornecedor, porque que o prazo de entrega, ou e que isso em uma nova reunião. Faz sentido nenhum, né? Nem se você fosse vidente, você ia entender o que está rolando aí. Você precisa dos tempos verbais e conjugados corretamente. Ou então você vai acabar dizendo outra coisa. Se você souber conjugar os tempos verbais, seus problemas acabaram. He talked to the supplier because he didn't know the delivery date had been changed and that it would be discussed in another meeting. Conjugou errado, passou outra mensagem. Vamos ver alguns outros exemplos. Tem algumas frases aqui que podem muito bem ser ditas em qualquer empresa no país. Minha área está sendo auditada. Vamos prestar atenção nos termos verbais. Está sendo auditada. Teria que haver outra reunião. Teria que haver. Para quem não sabe, conjugar tempo verbal é um inferno. É impossível de resolver. Quando a produção será retomada. Para quem sabe, não é problema nenhum. Os usuários abaixo têm acesso. O verbo é tem. Essa frase também é problema grave para quem não sabe tempo verbal. E eu estou falando de gente que estuda inglês há anos, hein? Anos. 3, 4, 5. Vem, me procura para ter aula. Eu dou essa frase aqui para a pessoa passar para o inglês e a pessoa não consegue fazer. Estudando inglês há 4, 5 anos. É super comum. Porque tempo verbal é deixado de lado. Deve ter havido algum problema, valeria a pena tentar. O que isso muda? Frase curta. Frase curta, então, derruba um monte de gente. Se houver alguma mudança, eu te aviso. Se houver, eu te aviso. O fato é, muita gente me diz o seguinte. Se eu tenho que mandar um e-mail ou escrever um relatório, estou escrevendo, eu uso um tradutor online. Eu não tenho nada contra você usar o tradutor online. Se você ainda não fala inglês e você precisa trabalhar, mandar um e-mail, é o seu emprego, você deve fazer. Não tem problema nenhum. O problema na verdade, é bom você checar com alguém. Escreve lá, pede para algum colega de trabalho que fala bem inglês, dá uma olhadinha. Ou seu professor deve ser seu consultor. Ele tem que te ajudar nesse processo até que você comece a falar inglês. Que você possa caminhar sozinho. Então, escreve um negócio lá, manda para o professor seu ou um colega de trabalho, fala, dá uma olhadinha. Ou então a pessoa fala, o que isso quer dizer aqui? Você explica, dá uma ajeitada ali, e aí você manda seu e-mail, você manda seu relatório. Tudo bem. Agora, se você ficar na zona de conforto, falar, meu amigo, chega. Esse tal de tradutor online resolve meu problema, eu quero que se exploda. Não vou estudar inglês, porque é chato, não aprendo, já tentei milhões de vezes. Acontece que em reuniões, negociações, telefonemas, viagens internacionais, você está falando com alguém. Aí não dá. Aí você precisa falar inglês. Então, você não deve ficar na zona de conforto. Agora, eu entendo porque muita gente fica, porque as experiências de aprendizado em inglês foram horrorosas. Como eu disse, tem gente que passa 4, 5, 6 anos estudando inglês e não sabe montar uma frase. Então, um monte de razões para isso. Inúmeras. Mas uma das principais é não conhecer o tempo verbal. Porque, como é a estrutura básica de tudo,
Se você não tiver essa estrutura, o resto não chega a ser construído, né? Está cheio de buraco. Portanto, se você seguir o meu conselho, você que está começando ou já estuda inglês há algum tempo e não sabe o que está acontecendo até hoje, vá estudar tempos verbais o mais rápido possível. E faça frases. Escreva um monte de frases, como essas que eu coloquei agora há pouco. Escreva frases do seu dia a dia, passe para o inglês, peça para o seu professor fazer esse trabalho. Portanto, você não pode fazer aula na qual o português seja proibido em sala de aula. Isso para quem trabalha em inglês, né, precisa do inglês no trabalho, não existe. É uma insanidade. Você precisa dizer para o seu professor, como é que eu digo isso? Me ajuda a descrever esse processo aqui, que eu preciso mandar um e-mail, escrever um relatório. Tem uma reunião para participar quinta-feira, preciso checar essas informações. E você vai ter que dizer para o professor, eu quero dizer isso, isso e aquilo, porque você ainda está no processo de aprendizado. Portanto, cuidado com aulas, cuidado quando você não pode usar o português. Não funciona para quem precisa do inglês para o trabalho. E no dia a dia seu, isso acontece também. Eu estou há 25 anos no mundo corporativo. Eu sei o que eu estou falando. Portanto, quando você está conversando com alguém, telefone, pessoalmente, seja lá como for, você precisa compreender o que a pessoa está dizendo e ela também precisa compreender o que você está dizendo. O fato é o seguinte: você vai conquistar essa sua credibilidade no mundo dos negócios em inglês. Eu já vi muita gente com currículo fantástico, baita profissionais, pessoas que têm um gabarito enorme, que por falta de inglês acabaram se queimando em reuniões, em treinamentos, em viagens, não deram conta do recado e acabaram manchando sua imagem. Não estou dizendo que pessoas foram demitidas, foram julgadas, só estou dizendo que esse bloqueio, né, esse obstáculo, na hora que você precisa, você tem as qualificações, tem o que precisa para fazer essa função, para resolver esse problema, como profissional, tecnicamente falando, mas se você não tem inglês, fechou, não tem o que fazer, né? E muita gente também já disse coisas super constrangedoras em reuniões e depois, quando descobriram o que tinham dito, ficaram super chateados. Isso contribui para pessoas que passam por isso acabarem meio traumatizadas com o inglês, né? E aí acabam ficando relutantes, não querem estudar, e quando começam a estudar já não vem com aquela vontade. Então, vamos evitar isso, tá? Então, primeiro, tempos verbais, não deixe o português de fora, tem que praticar pronúncia, porque se você pronunciar certas palavras erradas, você está falando palavrão, é capaz de xingar alguém no meio de uma reunião sem querer. Portanto, tem vários aspectos que têm que ser observados. Estudando direito, você chega lá. Não é difícil falar um inglês razoavelmente bom para não ficar fora do mercado de trabalho, para não perder oportunidades. Depois, com o tempo, você vai estudando e se aprimorando, tá? Se você quiser conhecer mais, se quiser mais informações sobre o método Overdrive, é só me procurar no Instagram e a gente se vê.